O próximo procedimento a ser estudado tem relação com o direito de família, mas não são aqueles procedimentos especiais de jurisdição contenciosa denominados ações de família, porque lá nas ações de família eu tratava de procedimentos da área de família, logicamente, mas litigiosos. E agora eu estou tratando de alguns procedimentos da área de família de forma consensual. Aqui, portanto, eu terei um acordo entre as partes resolvendo o divórcio, aliás, resolvendo o casamento pelo divórcio, pela separação ou resolvendo, rescindindo, acabando com a união estável, mas todos de forma consensual. Então, o que eu busco aqui, por ser um procedimento de jurisdição voluntária, nada mais é do que a homologação deste acordo. Eu quero que o Estado confirme o acordo de vontades realizado pelas partes, pelos interessados. Então, esse procedimento previsto a partir do artigo 731, ele visa buscar a homologação de acordos de divórcio, de separação e de dissolução de união estável. E no seu título ele menciona também a possibilidade de eu fazer a alteração do regime de bens do matrimônio. A gente vai estudar eles um pouquinho separados, tá? Primeiro eu vou falar do divórcio e da separação. Qual é o objetivo de eu ter uma sentença de divórcio ou de separação? É poder fazer a averbação deste divórcio, dessa separação na certidão de casamento, para que eu passe a desfrutar desse novo estado civil. Então, eu passo a ser divorciada ou separada judicialmente a partir da averbação. Se não tiver filhos menores, eu não preciso da sentença para isso. Eu posso fazer uma escritura pública de divórcio ou de separação. E aí a escritura pública também tem esse objetivo, fazer a averbação. Se houver imóveis, tanto a sentença quanto a escritura pública, elas servirão para fazer a partilha dos bens, a alteração dos bens e a sua averbação no cartório de registro de imóveis. Com relação à dissolução de união estável, eu não preciso averbar, porque eu não tenho necessariamente um documento que comprove a união, a menos que tenha sido feita uma escritura pública ou um contrato em algumas situações. Mas serve também para a comprovação de que a união estável deixou de existir. Já para a alteração do regime de bens, a sentença ela serve para que eu possa averbar junto à minha certidão de casamento essa alteração, seja do pacto pré-nupcial, antenupcial realizado, ou seja, por ocasião simplesmente do casamento cuja escolha foi feita no passado e agora eu tenho interesse de mudar este regime de bens. Qual é o procedimento a ser adotado? O procedimento é simples, basta que as partes assinem a petição inicial junto com o seu advogado para que o juiz possa homologar. No caso específico de situações que envolvam criança, o Ministério Público vai se manifestar. E lá na ação para alteração do regime de bens do matrimônio, obrigatoriamente o Ministério Público vai ser ouvido. Para evitar fraudes, é possível que se busque a alteração do regime de bens do casamento para fraudar terceiros, para fraudar credores. Então, sempre que houver um pedido de alteração de regime de bens, o Ministério Público será ouvido. Então, as partes vão fazer a sua justificativa, por que razão elas desejam fazer a alteração do regime de bens, o Ministério Público se manifesta e a partir de então o juiz a homologa ou não. É importante observar que o STJ decidiu que este procedimento, essa alteração do regime de bens, ela começa a valer desde a data do trânsito em julgado, portanto ela tem efeito ex nunc. Especificamente com relação ao divórcio, separação e dissolução de união estável, basta que as partes assinem a petição, como eu falei, e o juiz já pode homologar. Mas eu preciso adotar o procedimento previsto no artigo 731, que menciona quais são as situações que devem constar da minha petição inicial. O que os interessados deverão inserir no bojo da sua petição para que ela seja homologada. Então, eu preciso colocar nela as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns. Eu preciso mencionar na minha petição inicial de divórcio, de separação ou de dissolução de união estável, como eu desejo que seja feita a partilha dos bens comuns. No entanto, se o casal preferir fazer isso posteriormente, eles podem.
Posteriormente, quando? Num novo processo, no futuro. Eu quero me divorciar agora, mas ainda não é possível fazer a partilha dos bens por razão de um financiamento ou porque a gente não está preparado emocionalmente para fazer isso. Não há problema. A partilha pode ser feita lá no futuro, ela vai observar o procedimento previsto dos artigos 647 a 658, que fala de partilha lá quando se estuda o inventário, e não há problema nenhum. Então, se eu quiser deixar de fora esse inciso 1, não há problema, porque inclusive o parágrafo único dá essa possibilidade. Além disso, eu preciso colocar na minha petição inicial as disposições relativas à pensão alimentícia entre cônjuges, se for da necessidade de um ou de outro buscar o pedido de pensão alimentícia, se coloca ali. Também preciso mencionar o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas. Então, estou falando aqui de guarda e de direito à convivência com os filhos, tudo tem que estar mencionado nesse meu acordo. E, por fim, o valor da contribuição para criar e educar os filhos, a pensão alimentícia. Então, as questões relativas à criança vão ser mencionadas aqui sobre sua guarda, sobre sua visitação, o direito à convivência e também a pensão alimentícia. Se não houver criança, se não houver interesse de menor, no acordo de divórcio, de separação e de dissolução de união estável, eu não preciso demandar no judiciário. Eu posso fazer por escritura pública lá no cartório. Já com relação à alteração de regime de bens do matrimônio, não é possível. Nesse caso, eu preciso que haja o pedido judicial, inclusive com a oitiva do Ministério Público, como eu falei antes. Certo? Então, é um pedido extremamente simples, um procedimento simplificado, porque é um procedimento de jurisdição voluntária. Então, como se fala desde o início, o que se busca aqui é apenas a chancela do Estado, no sentido de dizer que aquele direito será confirmado. O juiz não decide absolutamente nada, ele apenas confirma a intenção dos interessados. Certo? Qualquer dúvida, mande um recadinho.